O mundo de One Piece está cada vez mais perto de beirar o caos completo, ou seria liberdade no mar. Nesse capítulo vimos que mais uma vez a estrutura desse mundo está sendo abalada e os papéis estão se invertendo. E embora tenha sido um capítulo breve, com despedidas e momentos mais simples, ele pode esconder muito mais segredos do que você imagina. Coisas que podem até mesmo mudar o destino da jornada do Luffy em algo que poderia estar morto, mas que na verdade pode estar vivo. Só que antes de mais nada, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e sem mais enrolação, vamos para tudo aquilo que você ainda não viu no capítulo 1056 de One Piece, Cross Guild. O capítulo se inicia com os resultados do conflito de Touro Verde no último capítulo. Entre a cômica cena de Shinobu e Raizou completamente sugados depois da batalha e do povo de Wano ainda tratando a Akuma no Mi como feitiçaria, os bainhas falam algo muito relevante, que em uma coisa o Aramaki estava certo. Kaido era uma barreira enorme para invasores no país. Agora não há dúvidas que por mais que Wano seja uma fortaleza natural, o país agora está muito mais vulnerável. Todos os bainhas que foram capazes de rivalizar com Kaido e Aramaki são fortes e provaram seu valor com os maiores títulos de One Piece, que é um Yonkou e um Almirante. Porém, não se sabe se eles podem ser a força necessária para continuar protegendo o país de futuros invasores. Talvez o Oda não pretenda mais criar o perigo em Wano até que chegue o momento da abertura das fronteiras, que vai ser crucial pro fim da história. Principalmente porque já tivemos mais de 13 volumes focados nesse país e por hora acreditamos que até o momento final ele vai deixar o Wano sem invasões para que não haja mais retorno do foco do mangá no país. Entre o diálogo dos bainhas, vemos Kinemon, o último romântico do mundo de One Piece, falando sobre a sua esposa, Otsuru, e como ela tá bem depois de incidente na cidade deles. Eu vou comentar sobre despedidas mais adiante, mas aqui eu já comecei a sentir saudade do personagem. Sim, eu sei que ele deveria ter morrido em pelo menos umas 3 vezes desde que apareceu, e até hoje é difícil engolir aquela cena dele partido no meio por Kaido, mas é inegável o quanto Kinemon foi incrível enquanto esteve junto com o Luffy, e que se não fosse por sua coragem, talvez nunca tivéssemos visto a realização do sonho do Oden e a chegada do Luffy em Wano. Ele foi crucial para tudo que lemos nessa grande saga Yonkou, e mesmo com controvérsias foi um personagem muito carismático e bem construído. Esperamos que nos estágios finais ele guie os bainhas e os samurais de Wano para ajudar Luffy quando o momento da guerra chegar. Seguindo as páginas, vemos uma cena entre Carrot, Nekomamushi e Inuarashi. Os duques do país de Zou simplesmente escolheram Carrot, uma criança, para governar o seu país. E isso já acabou com o sonho de muita gente que queria ela no bando dos chapéus de palha, mas foi um entre aspas desfecho muito bom pro personagem, já que ela tem total lealdade ao Luffy e como governante vai guiar os Minks em favor dos chapéus de palha. Ainda um pouco diferente, por assim dizer, que ela como uma criança governe um país tão poderoso como esse, assim como também Momo, que também é uma criança, né, só foi envelhecido, mas foi a melhor forma de honrar a vontade herdada de Pedro. One Piece está constantemente trabalhando a ideia de a nova geração assumindo o papel da antiga geração. Isso desde Shanks passando o chapéu para Luffy, até os Supernovas derrubando os Yonkous antigos que reinaram por décadas. Basicamente tudo em One Piece se trata da nova geração. Carrot se vê fraca para governar o país, mas Shishilian e Wanda juram ser o braço forte e proteger o país para que ela governe em segurança. Ainda esperamos ver mais respostas sobre o mistério que envolve os Minks e principalmente sobre o companheiro de Joy Boy, Zunisha. E em mais uma linda cena vemos um reencontro entre um avô e seus netos. Sukiyaki se reencontra com Momonosuke e Hiyori, e a linhagem dos Kozuki segue viva, e se tem alguém que pode ensinar Momonosuke a governar esse país, é o seu avô. Mas o mais importante vem agora. Sukiyaki pode ensinar a Momonosuke a escrever em poneglyph. Esse ensino é passado entre os monarcas de Wano, e foi o avô de Momo que ensinou seu pai Oden a escrever. Isso pode ser muito relevante para o futuro da obra, não só pela ideia de que o Ryo Poneglyph ainda não existe e será escrito por aquele que ler todos os poneglyphs existentes, como também um ano guardando a história do Luffy, libertando o país pro futuro. Seria muito incrível ver um poneglyph escrito da jornada do Luffy em um ano, para que centenas de anos no futuro as pessoas leiam essa história e descubram quem foi o Joy Boy daquela época. Sukiyaki então pede aos bainhas vermelhas, que estavam surpresos que ele estava vivo, mas sabiam sobre ele o tempo todo, que o mantenham em sigilo em segredo, já que agora ele é apenas um velho e por todo o seu passado de Wano precisar ser muito esclarecido. Como a gente sabe, o Oda sempre dá proposta a um personagem, e se Sukiyaki ainda tá vivo, não será apenas para uma breve participação onde ele mostrou a antiga Wano. Com certeza em alguma futura trama esse velho ainda vai ser relevante. Então chegamos aos momentos que o capítulo começa a ferver. E em uma das primeiras e pouquíssimas vezes em todo esse mangá, Robin fala sobre o que descobriu no país de Wano quando revela ao bando sobre Pluton, uma das armas ancestrais, e ela tá no país esperando ser liberta. Frank obviamente fica chocado por aquilo realmente existir, e o Oda desenha nele até uma expressão de raiva. Sabemos que por causa dessas plantas, Frank viveu uma vida difícil e ainda perdeu o seu mestre, Tom-san, e ainda por cima sabe que aquilo é uma arma de destruição em massa, algo que deixaria um carpinteiro como ele ficar surpreso e com raiva dos humanos. E isso é totalmente compreensível. Luffy então comenta sobre Frank ter destruído uma das plantas daquela coisa, e um comentário engraçado sobre esse capítulo, o Luffy tava muito falante e se lembrando das coisas muito fácil. O cara não lembrou nem quem era o Marco direito, mas das plantas da Pluton ele se lembrou, vai entender.
poder. Robin então pergunta se ele quer aquilo, a arma ancestral, e a resposta dele é muito óbvia, ele não precisa disso. Na verdade, ele só não precisa agora, porque quando chegar no One Piece ele vai descobrir que precisa sim. E falando sobre Pluton, Robin levanta um questionamento muito importante, o porquê de Oden querer libertá-la. Sabemos que ele aprendeu a verdadeira natureza das armas ancestrais e que esse propósito é descoberto na chegada ao One Piece em Laugh Tale. Obviamente, as armas são cruciais pro tesouro e pro seu propósito. Já falamos diversas vezes aqui no canal que uma arma só será uma arma por quem usá-la dessa forma. E isso baseado no próprio flashback do Tom-san, quando o assunto era justamente sobre Pluton. Poseidon é considerado uma arma de destruição em massa por poder governar os reis dos mares como quiser, mas ela só será arma se ela agir dessa forma, com tirania e a fim de governar tudo. Quando usada de maneira correta, assim como a mãe da Shirahoshi disse, ela será a chave para a libertação dos tritões, fazendo os reis dos mares guiarem Noah ao sol. E o mesmo com certeza vale para Pluton. Acreditamos fortemente na teoria de que Pluton é um navio de guerra capaz de terraformar o mundo. Isso quer dizer alterar o mundo geograficamente. E o fato dela estar no subsolo de uma montanha dentro da camada de terra no fundo do mar só reforça isso. Os artesãos de Wano com certeza construíram e seu poder é capaz de criar montanhas, vulcões e até mesmo ilhas. E é por essa razão que ela está presa sobre as grandes muralhas de Wano, pois foi a própria arma quem as criou. Se ela sair do seu esconderijo, as barreiras serão rompidas, e isso significa abrir as fronteiras do país de Wano. Uma arma capaz de fazer isso pode criar uma montanha como a Red Line e também a destruir, assim como ela é descrita uma arma que com um tiro destrói uma ilha. Assim como falamos sobre Poseidon, e é exatamente por isso que Oden disse que as fronteiras deveriam ser abertas para o Wano cooperar com Joy Boy, ou seja, usar a Pluton para o propósito correto de cumprir a vontade do Joy Boy, e também explica o fato das plantas serem criadas. Se ela caísse em mãos erradas, outra deveria ser construída para combater a primeira. Quando Luffy finalmente na sua última jornada chegar a Laugh Tale, ele vai descobrir por que Oden queria abrir essas fronteiras e o propósito verdadeiro de Pluton. Com certeza, ele vai voltar para Wano e finalmente libertá-la, trazendo o amanhecer dos samurais, abrindo as fronteiras do país. Shinobu, agora rejuvenescida, entra e simplesmente interrompe a conversa. Olha, sinceramente, 20 anos de Robin no bando, 20 anos de mistério sobre as armas ancestrais. No momento que finalmente a Robin abre a boca, entra um personagem aleatório e interrompe a conversa. Valeu, Oda, valeu. Mas enfim, ela aparece junto com a Otama, que se tornou a sua aprendiz, e ela diz pro Luffy que quando aprender e ficar mais forte, ela quer se tornar um membro do bando. E Luffy responde que quando ela aprender a fazer um ninjutsu, tudo bem ela entrar. E essa foi a mesma promessa entre Otama e Ace, e mesmo que em curtos quadrinhos, foi lindo de ver esse momento entre os dois. E o Oda mais uma vez descartou uma possibilidade de membro pro Chapéu de Palha, como muita gente também queria. Eu esperava uma despedida mais bonita dos dois, do Luffy e da Otama, eu quero dizer, com mais emoção, pois foi ela quem começou esse arco junto com o Luffy, teve toda aquela trama, aquele envolvimento emocional ali, mas ainda assim foi uma cena muito bonita. E é aqui, nesse momento, que o Oda começa a brincar com personagens ocultos mais uma vez. Se voltarmos no tempo, no capítulo 652, Caribou fala que vai levar o segredo de Shirahoshi para uma certa pessoa e de novo o Oda usa esse mesmo plot para uma arma ancestral. Caribou mais uma vez escuta uma conversa sobre armas e quer falar para uma certa pessoa. E ele também fala que essa pessoa vai gostar muito disso. É um pouco difícil teorizar quem é essa pessoa, baseado nas informações escassas que temos no mangá sobre isso. Porém, analisando os traços do Caribou e como o Oda o representou em alguma capa colorida, podemos ter algumas possibilidades. A primeira, pode ser alguém relacionado ao governo, até mesmo os Gorosei ou Imu. O que quebraria isso é o fato de que um deles comentar que não abrir as fronteiras do país foi uma atitude sagaz, daria a entender que eles sabem que a Pluton reside no país. Então não seria uma informação relevante para Imu, que também inclusive tinha uma foto da Shirahoshi naquele momento do capítulo 906. A segunda, pode ser Teach, o Barba Negra. O que é jogar no fácil, por assim dizer, porque muita gente joga tudo que acontece no mangá pro Barba Negra, mas de qualquer forma, é bem simples associar o Barba Negra porque ele é um dos personagens que, pelo que foi mostrado, não aparenta ter um grande conhecimento sobre as armas e até o momento não falou sobre elas. Teach também sempre se mostrou muito independente e nunca pareceu se preocupar muito com o Luffy e com os feitos dele. Ele até comenta sobre o Luffy, mas não é algo que o preocupa completamente. E isso faz Caribou ser um infiltrado dele uma possibilidade um pouco difícil, mas ainda assim é uma chance e pode ser possível. A terceira seria Dragon, visto que Caribou foi ovacionado como revolucionário em uma história de capa, sendo essa até uma possível dica do Oda, e pensando nos objetivos dos revolucionários, ter uma arma ancestral seria crucial para a derrota do governo. E a quarta e última pode ser o personagem citado mais à frente no capítulo que eu ainda vou comentar, guardem bem isso. Então vemos o atual Shogun de Wano na varanda caminhando pelo castelo enquanto o povo chama de Shogun. Porém, Momonosuke não pareceu ligar muito para isso e ele corre atrás dos chapéus de palha, como uma fuga da sua responsabilidade de Shogun simplesmente para se divertir com eles. Só que para sua surpresa, nenhum deles estava mais ali. E os chapéus de palha se despediram de todo mundo, menos de Kinemon e Momonosuke, que foi quem trouxe eles pro país de Wano. E isso me lembrou muito a despedida de Vivi, que foi uma despedida silenciosa e que o Luffy não queria fazer muito alarde sobre isso. E a própria Vivi e o Kinemon e Momonosuke têm um paralelo muito legal em comum. Eles precisavam que alguém libertasse seu país e procuraram Luffy, e caminharam por muitas ilhas com Luffy até que uma saga fosse concluída, que é Alabasta e Wano. Luffy não é um herói e odeia despedidas, ainda mais quando se trata de seus amigos. Ele sempre foi assim. E em
uma página dupla sensacional, vemos os 3 supernovas no porto, como sempre discutindo sobre a próxima rota. Law fica com o Nordeste e Luffy e Kid mais uma vez competem para ver quem fica com o Leste. Eles apostam e Luffy acaba perdendo. E pra você que achava que Luffy não ia ligar pro título de Yonkou, tá aí ele dizendo que porque era Yonkou tinha que ganhar um sorteio. Sinceramente. Resumidamente, Luffy ficou com o Sudeste, Law com o Nordeste e Kid com o Leste. E é curioso que Luffy esteja simplesmente seguindo o Log Pose, visto que em todos os lugares que fomos no Novo Mundo até agora, tirando Punk Hazard, eram todos lugares premeditados e que tinham um propósito para que Luffy fosse até lá. Isso realmente dá um indício de recomeço de saga, mas ainda assim podem haver intervenções, principalmente sabendo do estado atual do mundo e se Luffy vai seguir para Roadstar ou para Elbaf. One Piece está nos estágios finais e acreditamos que já não há mais espaço para uma nova ilha assim, visto que Elbaf já foi anunciado desde o início do mangá e seria triste não termos um arco bom de destaque para o país dos gigantes. E então, em uma piada sobre os Yonkou, Kid fala que o que mais irrita ele é Bug, o deus, quer dizer, o palhaço estrela. Bug simplesmente, ainda não sabemos como, criou a Cross Guild, que nomeia o capítulo, e que é uma organização entre ele, Crocodile e Mihawk, sendo ele apontado como líder dessa organização. Zoro então afirma que é impossível imaginar Mihawk sendo subordinado do Bug e Crocodile igualmente. Luffy até fala que Bug é um idiota, e algo ou algum motivo muito forte fez Crocodile e Mihawk se aliarem a ele. E Isaac aqui do canal mais uma vez acertou sobre Crocodile ser relevante no Novo Mundo num vídeo bem antigo que saiu aqui, mas queremos muito saber o motivo dessa união e o que está por trás disso tudo. De qualquer forma, a união Cross Guild está colocando recompensas nos marinheiros e isso é uma jogada de gênio. Tendo em vista o cenário atual do mundo, onde o governo está descredibilizado e Sabo reacendeu a chama da rebelião no mundo, fazer os civis terem mais um motivo para caçar a força que sempre foi a perseguidora torna ainda mais caótica a situação do mundo e para o próprio governo mundial. Nisso, a própria Cross Guild vai começar a ser aclamada por aqueles que odeiam o governo e é simplesmente genial. Todos saúdem Sir Grande e excelentíssimo Bug. Law então joga uma cópia do Road Poneglyph pra Kid e no fim das contas é justo, assim como o próprio cirurgião diz, que Kid tem essa cópia, já que ele também foi responsável pela queda de Big Mom. E aqui, meus amigos, entra mais um personagem oculto. Mais uma vez, trarei duas fortes possibilidades. A primeira, e que foi muito comentada no Twitter por diversos vazadores árabes desde quarta-feira, é que a pessoa com a cicatriz de queimadura é alguém de Ohara ou o próprio Professor Clover. O Oda sempre traz personagens de volta à medida que é necessário para a narrativa e faria muito sentido, baseado no ataque de Ohara. O Buster Call foi repleto de chamas que queimaram toda a árvore e a ilha, o transformando em cinzas. Mas além dos livros que continuaram vivos naquele rio, mais alguém ou o próprio Clover pode estar vivo. Se ele sobreviveu, é óbvio que teria cicatrizes de queimadura. E se analisarmos a fala de Killer, ele diz que, para a corrida One Piece se tornar séria, eles devem procurar esse sujeito. Isso implicaria dizer que possivelmente o Poneglyph poderia ser lido por alguém que não é Robin, reforçando a ideia de ser alguém de Ohara. Outra coisa que reforça isso, Kid tem duas das cópias assim como Law, que também mostra saber quem é essa pessoa vista sua feição quando o Kid fala sobre ela. Mas nenhum dos dois tem interesse em capturar Robin, que aparentemente é a única pessoa viva que pode ler os Poneglyph. E se eles não têm interesse nela, é porque mais alguém pode ler. E esse alguém seria a pessoa com cicatriz de queimadura. Clover apareceu na batalha entre Robin e Black Maria, e essa ilusão apareceu enquanto estava tudo em chamas. Essa poderia ser uma dica do Oda, mas por que ele nunca teria ido procurar Robin? De qualquer forma, vocês sabem, gostamos de ir muito mais além quando se trata do capítulo, e essa conversa pode ter outra interpretação e um segredo bem óbvio. Repetindo a fala do Killer, ele diz assim: se quisermos sair na frente na luta pelo One Piece, precisamos ficar sérios sobre aquele cara. Kid também diz que não existe nenhuma pista sobre ele. Agora parem tudo e prestem atenção nesse detalhe. Quando Luffy pergunta quem ele é, Kid zomba e responde: se você não sabe, parece que estamos na sua frente. Mas pensem comigo, Luffy tem 3 dos Road Poneglyphs, só falta o que desapareceu. Luffy tem a Nico Robin no seu bando, e só ela pode ler os Poneglyph. Só que peraí, mesmo assim, por que ele não estaria na frente? Por que ele não saber quem é esse cara colocaria ele atrás do Law e do Kid? A esse ponto eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa pessoa pode ser simplesmente o cara que detém o Poneglyph perdido. Se Luffy não sabe sobre ele, Kid e Law têm a chance perfeita de pegar o último Poneglyph que resta e ainda por cima tentar tomar a cópia do Luffy, conseguindo assim os 4 Road Poneglyphs. Quando você pensa no diálogo dessa forma, parece que fica bem óbvio, né? Eles ainda não sabem sobre o paradeiro desse homem, mas aparentemente ele é o detentor do Poneglyph que resta. Por isso, o Poneglyph também tá perdido. Os piratas que se meteram com o submundo aparentemente sabem sobre ele, mas falam sobre ele apenas em código, falando sobre as suas cicatrizes e não falando seu nome. E pensem comigo, até o fato de eles não dizerem o nome pra Luffy revela isso, porque eles não falam o nome e nem o que ele faz. E daí se Luffy soubesse que tem outra pessoa que sabe ler Poneglyphs? Robin tá no bando dele, isso pouco importaria. Ou seja, saber o nome dessa pessoa despertaria curiosidade em Luffy, ele poderia até procurar esse cara, fazendo assim ele encontrar um dos Poneglyph, e é por isso que eles mantêm o código e não falam nada sobre isso pra Luffy. Estamos muito ansiosos para descobrir quem é essa figura e a sua importância pro fim da história de One Piece. E por fim, na última página, enquanto Kinemon e Momonosuke continuam procurando por todo mundo, inclusive
Yamato, e Yamato tá no telhado e fala que finalmente decidiu que está prestes a ir com Luffy e com o pessoal do bando pra viver o que Oden viveu em sua vida. Cara, isso foi muito bonito, isso me lembrou muito a entrada dos outros Mugiwaras antigos. O próprio Frank teve todo esse drama dele entrar ou não, o Brook só veio realmente aceitar depois de tudo que aconteceu em Thriller Bark, depois do Luffy saber sobre o seu passado, saber sobre a Labum. Então, cara, isso aqui deixa muito claro que o Oda só criou essa tramazinha aqui só pra aparecer com a entrada dos antigos membros. E com certeza no próximo capítulo a gente vai ter um capítulo focado na entrada da Yamato, e vai ser uma cena muito bonita entre ela e o Luffy. Mas uma coisa que eu até aposto, e já falei com muita gente aqui do canal sobre isso, é que Yamato quem quer entrar no bando. Ela pode chegar pro Luffy falando que quer entrar no bando pra viver o que o Oden viveu, e eu acredito muito que o Oda pode simplesmente fazer o seguinte: o Luffy vai virar pra ela, dar aquele sorrisão dele com o olhinho fechado e dizer assim, não. Simplesmente ele negar que Yamato entre no bando. E seria muito legal porque faria Yamato entrar no bando assim como Oden entrou no bando do Barba Branca, praticamente à força. Seria muito cômico ver Yamato entrando dessa forma, assim como Oden foi, e o Luffy acabar aceitando ela na jornada. Mas de qualquer forma, comentem aí o que vocês acham, como vai ser a entrada da Yamato pro bando e se ela realmente vai entrar, embora seja bem óbvio. E é com isso que finalizamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Não se esquece de conferir a nossa descrição com o nosso Instagram, onde a gente sempre posta um post de perguntas para vocês mandarem, a gente responder aqui em vídeo, e também o nosso Discord para você conhecer mais a galera do canal e para ter um contato até mais fácil com a gente, que a gente sempre tá lá. E é isso, galera. Valeu!